Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia, estamos chegando e pedindo licença para entrar na sua casa. Muito obrigada pela sua companhia todo fim de semana aqui na telinha da TV Arapuã. É muito bom poder estar com você. Mês de março dedicado à mulher, não é mesmo? E nesta edição nós vamos falar de um tema que infelizmente tem ganhado com frequência os meios de comunicação. Eu estou falando da violência contra as mulheres. Como as instituições têm trabalhado para ajudar a combater esse crime? Quais são os canais de atendimento às vítimas? E por que tem aumentado tanto o número de casos? Tudo isso nós vamos conversar no programa de hoje e muito mais. Dignidade menstrual. No Brasil, 15 milhões de mulheres não têm acesso ao absorvente íntimo. Imagina só. Um projeto do governo federal disponibiliza gratuitamente esse produto de higiene. E a gente vai te explicar como ter acesso ao benefício. E mais, você costuma guardar segredo ou não? É uma língua solta? Pois é, olha mesmo, conta pra todo mundo? Os especialistas garantem que guardar segredo faz bem à saúde. Pois é. Fica com a gente que o programa Saúde e Você está apenas começando. Boa que podemos mais uma vez estarmos juntos aqui na TV Arapuã para falarmos de assuntos que são tão importantes e para estar perto de você, perto da sua família, é uma alegria muito grande para mim. Tinha certeza que participar desse fim de semana com você é sempre uma alegria para mim. Olha, gente, ontem foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. E eu quero aqui aproveitar para desejar parabéns a todas as mulheres que são filhas, que são mães, avós, sobrinhas, enfim, mulheres que são cuidadoras, que se dividem entre tantas tarefas e ainda muitas vezes um trabalho fora de casa. E pedir, sobretudo, respeito. Respeito de ir e vir. Neste momento, uma mulher está sendo agredida ou violentada em algum ponto do país. Para você ter uma ideia, a cada minuto, 35 mulheres são vítimas de violência aqui no Brasil. É o que aponta um dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Aqui no Saúde e Você produzimos muitas reportagens que chamam a atenção para a importância da prevenção de doenças e o combate à violência contra a mulher. Não será diferente, sabe por quê? Porque já virou saúde pública. Vamos também bater sempre nesta tecla para que possamos dar um basta nessa triste estatística. Mulher não é propriedade de ninguém, merece respeito, merece dignidade e é obrigação de cada pessoa oferecer isso às mulheres que convivem e às mulheres que têm contato. O número de feminicídios cresceu absurdamente, 35% entre 2022 e 2023 aqui na Paraíba. E a que se deve tanta violência, onde o principal alvo são as mulheres, mulheres que cuidam, mulheres que estão perto, mulheres que se aproximam e que gerenciam muitas vezes as famílias. A gente conversou com a secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura, que deu um breve panorama dessa situação aqui em João Pessoa quando se trata deste tipo de crime. E quais ações estão sendo feitas para diminuir as estatísticas? Pois é o que nós vamos ver agora. Veja. A violência contra a mulher é considerada um problema social grave no Brasil que afeta mulheres de todas as classes, etnias e religião. De acordo com dados do Data Senado, mais de 25 milhões de mulheres já sofreram violência doméstica provocada por um homem em algum momento da vida. Desse total, 22% declaram que algum desses episódios de violência ocorreu nos últimos 12 meses.
para fazer um diagnóstico breve sobre o cenário da violência contra a mulher aqui no nosso estado, na Paraíba. Nós vamos conversar a partir de agora com Lídia Moura, ela que é secretária da Mulher e da Diversidade Humana. Primeiramente, secretária, seja muito bem-vinda ao nosso programa. E eu gostaria que a senhora começasse falando sobre o cenário aqui na Paraíba, né? Se o número de casos aumentou, o que é que tem sido feito também para amenizar a situação? Primeiro uma honra estar aqui dialogando com vocês. Nós na Paraíba 2022, nós vínhamos num cenário de redução, tivemos uma redução. Em 2023 estávamos caminhando também num cenário mais favorável, mas o mês de outubro nós tivemos uma sequência de mortes de mulheres que mudou completamente isso, gerando um aumento. Então veja que no único mês, o mês de outubro, nós tivemos 6 mortes de mulheres num prazo de 5 dias. E o mês fecha então com a morte de 8 mulheres. Então isso foi um cenário atípico, que foi esta sequência de uma série de violências e esses feminicídios, que terminou por resultar no aumento neste ano de 2023. Mas foi realmente atípico. No cenário que vinha se desenrolando, fora este mês, nós estávamos numa situação mais favorável. De toda maneira, nós temos atuado muito e percebendo que há um aumento crescente também para a proteção. Então, as mulheres estão denunciando, procurando denunciar um pouco mais. Nós tivemos esse aumento, verificamos esse aumento que é muito positivo das denúncias em serviços como a patrulha e outros serviços nossos, o que nos traz um cenário para um enfrentamento mais favorável. Agora, secretária, eu acho que é muito importante a gente falar também que, na maioria dos casos, a agressão, né, acontece ali dentro de casa. A violência contra a mulher acontece dentro de casa. Por que isso acontece? Veja, não só isto, mas essas mulheres que morreram, e a esmagadora maioria das mulheres, sobretudo aquelas que sofrem uma violência mais severa, é que elas não denunciam. Então, essas mortes de mulheres todas que nós tivemos, apenas uma delas estava com medida protetiva, mas diante das ameaças, ela não busca um novo serviço de proteção, a exemplo do Programa Integrado Patrulha Maria da Penha, que poderia beneficiá-la. Então, acontece muito dentro de casa porque a sociedade naturaliza essas violências. Então, a sociedade teima em trazer aquele ditado que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher, a gente deve meter tudo, inclusive a polícia, inclusive as autoridades. Então, ainda hoje, as pessoas conseguem dormir ouvindo a vizinha sendo espancada, sem tomar qualquer medida. Com isso, a gente está a dizer que a pessoa deva fazer uma intervenção direta, absolutamente, mas é telefonar, né? Um simples telefonema pode evitar um feminicídio. Para 190, que é quando está acontecendo a violência, ou mesmo denunciar no 197. Mas ainda acontece muito a naturalização, como é uma violência ocorrida no seio familiar, em sua maioria, fica mais difícil para o Estado evitá-la, alcançar esta violência, embora haja vários mecanismos de proteção, mas naquele instante, dentro de casa, em que a mulher sofre esta violência, em geral, não tem a mão do Estado naquele instante que possa, sem a autonomia dela, sem que ela procure, que possa evitar naquele instante, pelo menos. Por isso é que é muito importante essa rede solidária do entorno da mulher, o vizinho, o colega de trabalho, o familiar, o amigo, todas essas pessoas ajudarem nessa denúncia, impedindo que essa violência persista. De acordo com os dados que vocês têm, né, da secretaria, falando um pouco agora do perfil dessa mulher que sofre agressão, quem é essa vítima? É aquela mulher que depende financeiramente do marido? É aquela mulher que está em determinada classe social? Como vocês identificam o perfil dessa mulher? Olha, são todas elas. Infelizmente, a violência, com todas as aspas, ela é bem democrática. Ela atinge mulheres de todas as classes, de todas as faixas. Mas as mulheres negras são as maiores vítimas da violência, a ordem de mais de 60% de todas as violências, 66% de todas as violências e 62% dos feminicídios. Então, nós temos esse marcador aí contra as mulheres negras, que é um fator que nós temos que trabalhar também, interseccionar a política do enfrentamento ao racismo, porque ele é um fator agravante.
Precisamos chamar a atenção também que muitas vezes as pessoas atribuem ao alcoolismo e outros fatores sociais. Ora, esses são fatores potencializadores da violência. Mas quem comete a violência independe de cometer por estar embriagado ou não. É óbvio que esses fatores vão potencializar, né, vão trazer uma carga maior, mas eles não são o fator determinante. O fator determinante é mesmo o machismo, a misoginia, o ódio às mulheres, é de achar que as mulheres são seres inferiores, que não têm direito à cidadania, que o sujeito pode dispor da vida e da morte dela, ele decide se ela vive ou se ela não vive. Tanto é que nós temos os casos de feminicídio, temos também até os casos seguidos de suicídio, que é mais uma arrogância, né? Porque antes desse sujeito ser um suicida, ele é um feminicida que tirou a vida daquela mulher, não é? Então, tudo isso são fatores que nós temos de verificar também, mas existem mulheres de classes mais humildes, como existem mulheres de um alto padrão na sociedade que também sofrem violência. Então, a violência está por toda parte, ela é uma conduta da sociedade, ela é um fator que nós temos a avaliar como um problema social, como a violação dos direitos humanos das mulheres, e elas, infelizmente, acontecem em todas as classes. Pois é, como a secretária falou, né? É interessante que esse dado, na verdade, mostra que as mulheres estão denunciando mais, estão buscando mais ajuda. Ou seja, acaba que esse dado vai colocando a situação mais às claras, né? Mais evidenciada. Uma situação que, na verdade, certamente é muito pior do que esse dado que a gente traz. Então, olha que coisa forte. Nós trazemos um dado que é muito pesado, mas que, na verdade, ele ainda pode ser muito pior. E a gente não pode compactuar com isso de forma alguma, como ficou aí muito claro na fala de Lídia Moura. E aqui em João Pessoa, a Maternidade Cândida Vargas é uma das redes de apoio às vítimas de violência sexual. Adolescentes a partir dos 12 anos e mulheres são acolhidas na instituição, que possui uma equipe multidisciplinar para ajudar e acolhê-las. Veja aí. 72 horas, esse prazo é muito importante para aquelas vítimas de violência sexual e doméstica. A gente vai saber por quê, conversando agora com o Dr. Valmon Varandas, ele que é ginecologista e participou da fundação em 2016 desse centro que fica aqui na Maternidade Cândida Vargas, que atende essas mulheres vítimas de violência doméstica e também sexual. Muito obrigada pela sua participação. Por que esse prazo é tão importante para essas vítimas? Esse prazo é importante porque quanto mais cedo após o evento ocorrido, nós temos a possibilidade de evitar as doenças sexualmente transmissíveis que vêm decorrente dessa violência, AIDS, por exemplo, sífilis, uma gravidez indesejada, porque nós tomamos a providência de a pílula do dia seguinte, que é o caso, durante essas 72 horas, nós temos condições de fazer dentro do serviço a pílula do dia seguinte. O atendimento de pesquisa para determinar o agressor, a coleta de material, que vai para o Departamento de Medicina Legal para fazer a coleta do DNA. E isso tudo nós temos a possibilidade de atender com o maior carinho do mundo a cliente que chega vítima de uma violência. E aí, que tipo de serviços especialistas estão à disposição dessas vítimas? Sim, 24 horas nós temos médico, assistente social, enfermeira, psicóloga e técnica de enfermagem para fazer o acolhimento dessas pacientes. E aí eu falo mulheres, né? Mas também podem ser adolescentes, né? Qual é o que é que é definidor, então, desse público-alvo para cá? A Maternidade Cândida Vargas é porta de entrada de comprometimento ginecológico e obstétrico. Então, quando uma criança, por exemplo, nós temos o Hospital Arlinda Marques, que faz esse atendimento. Então, após a menstruação, essa menina já menstruou, então está na faixa de 11, 12 anos, ela veio para a Maternidade Cândida Vargas. Antes disso, ela vai ser atendida no Hospital Arlinda Marques.
Pois é, tá então, a maternidade Cândida Vargas que realmente faz um belo trabalho neste ponto. Eu conheço de perto esse serviço, sei o quanto ele é eficiente, ele é eficaz e realmente tudo isso que ele falou se comprova. A mulher que é recebida lá, ela é recebida com atendimento todo diferenciado, numa sala reservada, não fica exposta, merecendo assim, recebendo toda a descrição que esse momento requer, toda a descrição, toda a atenção e delicadeza que esse momento requer. Então, tá aí, fica a dica para vocês. Lembrando que é porta aberta, sabe de alguma ocasião, é só chegar na maternidade Cândida Vargas, não precisa de nenhum encaminhamento. Vai direto para a maternidade Cândida Vargas, que lá, então, a pessoa é instruída e recebe o atendimento necessário. Gente, olha só que absurdo. Nós que somos mulheres sabemos que é rotina da gente. O quê? Menstruação. A partir dos 12, 13 anos de idade, a menina já menstrua. E isso é uma rotina todos os meses. Para você ter ideia, uma mulher chega a menstruar cerca de 400 ou até 500 vezes durante toda a vida. E segundo um relatório da Unicef, 60 milhões de mulheres que menstruam aqui no Brasil, e dessas 60 milhões, 15 milhões não têm acesso a produtos adequados de higiene menstrual. E você imagina aí o que é todo mês você sangrar, não tem como sair de casa sem uma proteção, todo mês você passar por isso e se preocupar a cada mês que não vai ter o que usar. É muito complicado, que a sua vida vai parar, você vai ficar dentro de casa, a sua vida vai parar porque você não tem um simples absorvente. Isso é realidade para muita gente, parece algo simples, mas não é. E existe um projeto do governo federal que possibilita que essas adolescentes e mulheres possam ter acesso ao produto de higiene íntimo absorvente. Veja aí. Dados da Cruz Vermelha aqui no Brasil, de cada 4 jovens entre 14 e 17 anos de idade, uma deixa de ir para a escola, porque durante o período menstrual não tem acesso a absorvente. Esse dado alarmante, mas de fato chama atenção para a pobreza menstrual. E tem um programa que é muito importante e pode ajudar essas jovens a ter acesso então à sala de aula, mesmo enquanto estão menstruadas. Eu converso agora sobre esse assunto com a Maria Luísa Dantas, ela que é militante do movimento Olga Benário. Muito obrigada pela tua participação. Que programa é esse e como essas jovens podem participar? Então, esse programa ele é conduzido pelo SUS, né? É um programa do governo federal, então ele vai atender a todas as regiões do Brasil, a todos os municípios e a todas as pessoas, não só jovens, pessoas de qualquer idade, que vivam em qualquer região. E tudo que elas precisam fazer é um cadastro, elas vão acessar o aplicativo do SUS, o Conect SUS, e lá mesmo elas podem fazer o cadastro. Então, a partir daí elas podem buscar o absorvente na farmácia popular, elas têm acesso à possibilidade de escolher o absorvente, então a gente sabe que existe uma necessidade de variações de absorvente, existem fluxos diferentes, então esse programa ele vai atender a essas necessidades diferentes também, ele já é pensado nisso. Existem ainda limitações, né, em relação a esse programa, por exemplo, é preciso ter um acesso a um celular para fazer o cadastro, mas assim, a gente tem um grande passo na proporção de mulheres que vão ter mais acesso à dignidade menstrual, que é uma coisa que é um tema que é muito pouco falado, ele não tem tido tanta relevância nas discussões em relação a direitos das mulheres. Então, a partir disso, a gente tem a possibilidade de que mulheres estudantes, mulheres adultas que não têm esse acesso possam passar a ter constantemente. Então, assim, um grande avanço, ficamos muito felizes com essa mudança. É verdade, o nome do programa é Dignidade Menstrual, realmente é para trazer dignidade para essas mulheres que precisam conviver, né, e ter suas atividades normais, mesmo durante o período menstrual. E a gente sabe que o absorvente é um item muito caro, né, da nossa feira. Então, de fato, essas mulheres não adquirem porque tem outras prioridades, como a alimentação, enfim, outras prioridades. Mas é tão importante quanto na lista de higiene pessoal. É verdade. O custo do absorvente ele tem crescido cada vez mais. A gente viu dados da Cruz Vermelha que mostram que ao longo do período da vida fértil de uma mulher, ela vai gastar em média
média, R$6.000 com produtos menstruais, isso considerando só produtos básicos, um absorvente muito básico. Se ela tiver um fluxo mais alto, por exemplo, ela já vai ter um custo bem mais elevado. O problema da pobreza menstrual, ele está interligado a vários outros, a questão da falta de acesso à moradia, a questão de falta de direitos trabalhistas, a questão de falta de acesso mesmo ao próprio emprego. A gente sabe que os índices de desemprego ainda estão muito altos. Tá, então, problema realmente que a gente precisa ficar atento. Mas e aí, qual é a importância do uso do absorvente para a saúde íntima? Com que frequência deve ser trocado durante o dia? As dicas no quadro Saúde em Dia. Sabemos que o uso do absorvente, em torno de 4 absorventes durante um dia, é uma quantidade aceitável de 4 a 6 e que isso denota que teríamos um fluxo ou uma quantidade de sangramento adequado. Aquelas pacientes que usam absorventes internos não deverão ficar com o mesmo por um período maior do que 8 horas, ou seja, no máximo 8 horas, assim como também aqueles absorventes noturnos, que deverão ser trocados aí no intervalo de 8 horas. Os absorventes são uma peça indispensável na vida, na saúde, na qualidade de vida de todas as mulheres. E nesse mês de março, nós comemoramos aí a lei da dignidade menstrual e isso traz condições para aqueles pacientes que não tenham condições de adquirir o seu absorvente, uma qualidade de vida melhor, condições de higiene muito melhor, podendo dar aí maior acessibilidade ao estudo, ao lazer, a esportes, fazendo com que a vida se torne ainda melhor. Então o ciclo menstrual é sim um momento fisiológico, natural de todas as mulheres e, portanto, deve ser sempre visto com toda e a maior naturalidade possível. Então, as dicas com o Dr. Ticiane neste programa de hoje. A gente vai a um rápido intervalo, não sai daí não, que daqui a pouquinho nós voltamos com mais programa Saúde e Você. Até já!